A Páscoa é uma das festividades mais antigas da humanidade, atravessando gerações e resistindo ao tempo por milhares de anos. Mas será que todos compreendem de fato a sua origem e o verdadeiro significado por trás dessa celebração? A verdade é que a história da Páscoa é frequentemente distorcida, mal interpretada e até mesmo esquecida por muitos que, mesmo se dizendo cristãos, não entendem o propósito dessa festa dentro da revelação divina para a humanidade. Nós sabemos que a história da Páscoa está profundamente conectada às promessas de Deus e à libertação de um povo. Mas para compreendê-la de forma completa, precisamos olhar para o passado. Desde os tempos dos patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito, até a cruz erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém, onde a história da salvação foi marcada para sempre. Então, neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história da Páscoa. Vamos juntos descobrir sua origem, seu significado histórico e espiritual para o povo judeu e sua profunda conexão com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhum conteúdo que possa transformar a sua fé e aprofundar o seu entendimento sobre a palavra de Deus. Nós podemos começar dizendo que a Páscoa é, originalmente, uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa foi celebrada no mês de Abibe, que depois do exílio na Babilônia, passou a ser chamado de Nisan. Esse mês corresponde aproximadamente ao período entre março e abril no nosso calendário. O motivo da celebração? A libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio após 400 anos de escravidão. Mas a história da Páscoa tem raízes ainda mais antigas, cerca de 500 anos antes de Moisés. Foi quando Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência, prometendo que, embora passassem por aflições em terra alheia, seriam libertos por sua mão poderosa. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi vendido como escravo ao Egito por seus próprios irmãos. Por um plano divino, José se tornou governador daquela terra, garantindo alimento durante uma época de extrema escassez. Com isso, toda a casa de Jacó, pai de José, mudou-se para o Egito. Por um tempo, os israelitas viveram com dignidade ali, mas com o passar dos anos, um novo faraó que não conhecia, José subiu ao poder e escravizou o povo de Israel. Então, depois de 400 anos, Deus levantou Moisés como libertador. Esse processo envolveu as famosas 10 pragas do Egito. E foi justamente a última praga, a morte dos primogênitos, que deu origem à celebração da Páscoa. Deus ordenou que naquela noite cada família israelita sacrificasse um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abibe. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais e batentes das portas, como sinal. Eles deveriam comer a carne assada com pães sem fermento, os chamados pães asmos e ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava a pressa do povo ao sair do Egito, e as ervas amargas representavam o sofrimento da escravidão. O povo deveria estar vestido e preparado para partir imediatamente. Naquela mesma noite, o juízo de Deus passou sobre o Egito. Todos os primogênitos egípcios morreram, mas as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Daí vem o significado da palavra hebraica Pessach, que significa passar por cima. A Páscoa, portanto, era um memorial da libertação. Em Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27, lemos que quando os filhos de Israel perguntassem que rito é este, os pais deveriam responder: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. A partir daí, a Páscoa foi instituída como uma celebração anual. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia e sacrificado no 14º. Ele não podia ter ossos quebrados, deveria ser assado inteiro e consumido apressadamente. O ritual deveria ser explicado às futuras gerações. Ao longo da história de Israel, diversas celebrações da Páscoa são registradas nas Escrituras. Moisés a celebrou no deserto. Josué a celebrou em Gilgal, já na Terra Prometida. Reis como Ezequias e Josias restauraram sua celebração em tempos de decadência espiritual. Porém, com o tempo, a Páscoa passou a ser celebrada no templo, com o envolvimento direto dos sacerdotes. Os cordeiros eram sacrificados em grande número. Historiadores estimam até 250 mil cordeiros durante os dias de Jesus. E o sangue era lançado sobre o altar. As águas do riacho de Cédron ficavam vermelhas de tanto sangue derramado.
Isso tudo servia como lembrança de que o pecado exige sacrifício. Mas toda essa tradição apontava para algo muito maior. Todos aqueles cordeiros sacrificados durante séculos simbolizavam um único cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O profeta Isaías já havia declarado que o Messias seria como um cordeiro levado ao matadouro. João Batista, ao ver Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi justamente durante a festa da Páscoa que Jesus foi traído, preso e crucificado. Assim como o Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado sem ter seus ossos quebrados. Seu sangue foi derramado para salvar todos os que nele creem. Na noite anterior à sua morte, Jesus celebrou com seus discípulos aquela que ficou conhecida como a Última Ceia. Mas o que muitos não percebem é que naquela noite, Jesus estava encerrando a antiga aliança e inaugurando uma nova. Ao invés de pães asmos, ervas amargas e cordeiro assado, ele instituiu o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Ele disse: Fazei isto em memória de mim. Ou seja, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Enquanto a Páscoa apontava para o futuro, para a promessa que viria, a ceia aponta para o passado, para o cumprimento dessa promessa. E ao mesmo tempo, ela também aponta para o futuro glorioso, quando Jesus prometeu que voltaria e participaria da ceia com todos os seus redimidos no reino do Pai. Então surge uma pergunta comum: os cristãos devem ou não celebrar a Páscoa? A resposta é que a Páscoa era uma festa judaica, um símbolo da promessa que se cumpriu em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Por isso, nós não celebramos a Páscoa uma vez por ano, mas celebramos a ceia do Senhor continuamente em memória do sacrifício de Jesus. Porém, infelizmente, o verdadeiro significado da Páscoa foi sendo substituído por tradições humanas. Hoje, muitos associam a Páscoa a coelhos, ovos de chocolate e festividades comerciais. Argumenta-se que o ovo representa nova vida e o coelho simboliza fertilidade. Mas a verdade é que esses elementos não têm qualquer base bíblica ou relação com o propósito original da Páscoa ou da Ceia do Senhor. São símbolos vazios, promovidos pelo comércio e pela cultura popular. Mais preocupante ainda é quando igrejas adotam essas tradições em seus cultos, misturando o sagrado com o profano. Por outro lado, também há cristãos que, ao rejeitar essas tradições modernas, acabam se voltando às práticas da Páscoa judaica, com cordeiro assado, ervas amargas e pães asmos. Mas isso também é um erro. Em ambos os casos, estamos nos afastando do centro da fé cristã, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A verdade é que, embora a Páscoa judaica não seja mais uma obrigação para nós cristãos, ela ainda carrega um valor histórico e simbólico que pode e deve ser ensinado. É uma excelente oportunidade para, em meio a uma sociedade distraída por chocolates e consumismo, anunciar o verdadeiro significado da Páscoa: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ao invés de coelhos e ovos, aproveite esse tempo para falar sobre Cristo. Ensine aos seus filhos, amigos e familiares sobre o sangue do Cordeiro que nos libertou da condenação eterna. Lembre-se de que no novo céu e na nova terra, celebraremos eternamente com Cristo, livres do pecado, na presença do Redentor. Então, se alguém me perguntar qual o significado da Páscoa para os cristãos, eu respondo: significa que a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, porque o sangue do Cordeiro marcou nossas almas. Fomos justificados. E agora, não celebramos apenas uma festa, mas vivemos uma nova realidade em Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Agora me conta aqui nos comentários. Você já conhecia toda essa história? Já tinha parado para pensar no verdadeiro significado da Páscoa? Compartilhe este vídeo com alguém que talvez ainda não saiba o quanto essa celebração aponta para a maior de todas as verdades. Cristo vive e, por meio dele, nós também temos vida eterna.